Voltamos a apresentar Pan News Entrevista com Alberto César. Meus amigos, vou conversar então com o Dr. Aloísio Costa Júnior, especialista em Direito do Trabalho, sócio do escritório Ambiel Advogados. Nós vamos falar sobre o contrato intermitente. Primeiro, dar as boas-vindas aqui ao doutor. Tudo bem, doutor Aloísio? Bem-vindo ao programa. Como vai, Alberto César? É um prazer falar com você, com todas as pessoas que nos ouvem, falar sobre um assunto tão relevante. Verdade, verdade. Bom, começo perguntando o seguinte, o contrato intermitente é coisa meio recente, né? Ele passou a ser previsto na CLT com a Lei 13.467 de 2017, que é popularmente conhecida como Reforma Trabalhista, né? Reforma Trabalhista aqui de 2017 trouxe essa previsão que, da forma como é colocado na legislação hoje, de fato é uma novidade. Muito bem. E como é que funciona? Como é que é o contrato intermitente de trabalho? Bom, tradicionalmente, o empregado ele tem um contrato de trabalho no qual ele fica à disposição do empregador enquanto aquele contrato está válido, né? Está vigente. Então, obviamente que ele tem o horário de trabalho dele, ele tem as limitações de jornada, mas enquanto ele está ativo, ele está à disposição e, embora não haja exclusividade, ele possa ter um outro contrato de trabalho com outro empregador, desde que as jornadas sejam incompatíveis, mas a regra é essa, é o tempo à disposição. O contrato intermitente, ele inverte um pouco essa lógica. Basicamente, o trabalhador ele não fica o tempo inteiro à disposição e o empregador vai chamá-lo quando é necessário o serviço. Então, existe uma formalidade que a lei prevê, um prazo, né? O empregador tem 3 dias de antecedência, pelo menos, para convocar o empregado tem 1 dia útil para responder, dizendo se aceita ou se recusa, e aí, aceitando, ele vai prestar serviços e ele vai receber pelos dias trabalhados. Né? Então tem essa peculiaridade. O contrato, ele é um contrato de trabalho, ele deve ser feito por escrito, tem anotação em carteira, obviamente com a previsão de que é um contrato intermitente, mas tem anotação em carteira de trabalho. O empregador chama quando é necessário e o empregado pode aceitar ou recusar. Se ele se recusar, ele não é punido, né? Diferentemente do empregado normal, né? O empregado normal, se o empregador pede dele uma tarefa que seja compatível, obviamente, com o contrato, e ele se recusa, ele pode ser punido, uma advertência, suspensão, até dispensa por justa causa, não é? Mas aqui ele pode recusar, ele tem o direito de recusar, só que aí ele não vai receber, obviamente, o salário daqueles dias. Agora, qual que é a diferença desse contrato intermitente para aquilo que a gente falava de contrato temporário? O contrato temporário, ele é um contrato por prazo determinado. Essa é a diferença do contrato normal. Na verdade, ele não tem nada a ver com o intermitente. O intermitente tem essa formalidade que eu disse. O contrato temporário, ele é um empregado normal, comum, como antigamente, como o empregado tradicional, só que em vez de, como é a regra, o contrato tem prazo indeterminado, não tem dia para acabar, você é empregado até que o contrato lá na frente seja rescindido, você manda embora, você pede demissão, enfim, ele tem um prazo definido. Tem algumas situações que a lei prevê, mas o que a gente tradicionalmente vê é naquela época de final de ano, em que a indústria e o comércio principalmente tem um movimento maior por conta das festas de fim de ano, então há uma necessidade transitória ali de serviço, então mais pessoas são contratadas, mas são contratadas por prazo determinado, com um dia para acabar. Não é? Mas elas estão à disposição do empregador na jornada de trabalho, como são os empregados com um prazo indeterminado. A única questão é o dia mesmo. O intermitente, como eu disse, é outra coisa. E o intermitente, ele está salvaguardado por todos os direitos da lei? Ele tem 13º, ele tem férias, como é que funciona? Ele tem 13º proporcional, ele tem férias proporcionais, tudo calculado de acordo com os dias trabalhados. Mas isso é feito no final do ano, né? Não é a cada ida para a empresa.
Exatamente, exatamente. O 13º salário, como regra, ele é pago até o final do ano, né, até 20 de dezembro, a primeira parcela até o final de novembro e a segunda parcela até 20 de dezembro. A questão aqui é qual que vai ser o valor. Vai ser calculado proporcionalmente de acordo com os dias efetivamente trabalhados naquele ano. A mesma coisa as férias ao final do período aquisitivo, calcula-se lá o proporcional de acordo com os dias efetivamente trabalhados. Fundo de garantia também tem que ser depositado, 8% ali sobre o valor do salário que é pago, né? E tem a previsão de respeito ao salário mínimo hora que a gente fala, né? O pagamento ele é feito por hora trabalhada, então calcula-se lá, é estabelecido um salário hora, e esse salário hora tem que respeitar o salário mínimo, né, legal, sem prejuízo de previsões de convenção coletiva que estabeleçam aí salários maiores. Nesse caso, o funcionário ele pode ter mais de 2, 3 empregos, né? Sim. Como ele pode recusar o chamado ao serviço, basicamente ele pode ter quantos contratos ele puder. É claro que, e é natural que seja assim, não é? Se você tem um empregador que chama o empregado repetidas vezes e a recusa é frequente, a tendência é que o empregador fale, eu prefiro não contar com essa pessoa e venha a rescindir o contrato. Né? Mas, via de regra, ele pode, porque ele pode ter vários contratos vigentes, porque, sendo permitida a recusa, ele pode falar, olha, eu tenho 3 convites aqui para o mesmo dia, eu vou aceitar um e recusar 2. Né? Vai ficar com o melhor, né? Exato. Foi melhor para ele, tá certo. Agora, as entidades sindicais sustentam que a criação de regimes flexíveis assim de trabalho violam princípios constitucionais. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Houve uma discussão no Supremo Tribunal Federal, não é? A respeito disso. A tese defendida por essas entidades é no seguinte sentido: a Constituição prevê proteção ao salário, irredutibilidade salarial, previsão de 13º salário, de férias, e o argumento era, quando você tem um contrato intermitente, o empregado ele não usufrui desses benefícios, ele não tem a segurança jurídica de que ele vai ter os direitos trabalhistas respeitados, porque ele, da mesma forma, eu dei o exemplo do empregado que recusa várias vezes, mas eu posso ter um empregador que não chama. Isso, né? tá. Que não, então são duas faces da moeda aí, né? Então, a tese era de que isso essa condição específica faria com que esses direitos trabalhistas, na prática, acabassem sendo desrespeitados. Sim, mas essa tese não vingou, né? O STF entendeu que justamente a previsão da CLT é de que esses direitos sejam respeitados, não é? O fato de que isso depende dos dias trabalhados não é visto como uma violação a esses direitos, porque aí depende da característica do contrato. E um outro argumento aí que acaba contrabalanceando, que muitas pessoas que hoje em dia, né, mas antigamente também já trabalham nesse regime, só que sem formalização, são os tradicionais tipos. Agora, né? Doutora Luísio, a carteira de trabalho, por exemplo, de um funcionário intermitente, tem o registro lá na empresa, e se ele tiver 3, 4 empresas, tem 3, 4 registros como funcionário intermitente, assim? Sim, exatamente. Ele vai ser registrado, vai ter o contrato de trabalho anotado na carteira, tantos quantos ele estiver vigente. Entendi. Então, essa possibilidade existe, não há nada na legislação que proíba, que impeça, nem no sistema do e-social, que hoje essas anotações são todas são registradas eletronicamente, não é? Sim, sim. Então, não há nada que impeça. E esse contrato, por exemplo, entre as partes, é um contrato celebrado ali por escrito, normal, né? Tem que ser escrito com as previsões do valor da hora, do valor da hora de trabalho, né? O salário que vai ser pago. Obviamente que a gente recomenda, né, quando for celebrar o contrato, que se consulte com um advogado para que garanta que as previsões legais estão atendidas, mas é necessário sim um contrato escrito.
E se não houver contrato escrito, pode ser considerada aquela pessoa como um empregado normal e aí ter reconhecidos, inclusive na Justiça do Trabalho, todos os direitos aí, inclusive de um salário mensal, né? Então, é um alerta aí para que todos, né, quem for celebrar um contrato intermitente, o faça por escrito, porque a lei assim exige. E não tem que ficar especificado ali pelo menos um mínimo de horas de trabalho dessa pessoa na empresa? Por mês? Não. Isso não faz parte desses requisitos e, de fato, acaba sendo um contrato ali sujeito a sazonalidade ali. Hoje eu preciso, hoje eu não preciso, ou eu preciso mais no final de semana, ou preciso mais em determinado dia. Claro, as partes podem estabelecer isso, não é proibido. Né? Se houver ali uma negociação, falar, olha, tudo bem, quando você precisar de mim, você me chama, né? O empregado fala isso, né? Quando você precisar de mim, você me chama, mas eu quero aqui estabelecer um mínimo de horas no mês para ter um mínimo de segurança, enfim. Isso é permitido, mas não é obrigatório. Contrato, desde que seja bom para os dois lados, né? Já ele pode ser celebrado. Agora, uma coisa, doutor, se de repente um funcionário não é chamado nem um dia no mês, e ele só tem aquele lugar, a carteira dele vai estar assinada como empregado, né? Como um funcionário. Isso aí para o governo, ele é um funcionário de carteira assinada, embora ele não receba nada no mês, né? Exato. Exatamente. Mascara bem, né? Esse é o argumento que eu disse que acabou vencendo no Supremo, assim, que foi um dos fundamentos pelos quais se entendeu que o contrato intermitente não viola a Constituição, é nesse sentido. Ele favorece a formalização dos contratos de trabalho, e isso dá um mínimo de proteção. O empregado, ele não só tem o fundo de garantia, como ele tem também as contribuições previdenciárias, ele é um segurado obrigatório, porque ele é empregado, então vai ser feito um recolhimento previdenciário, então ele passa a ter as coberturas que a legislação prevê, os benefícios, auxílio-doença, outros, direito à aposentadoria, claro, respeitado, né, preenchidos os requisitos legais, mas isso é uma vantagem, e de fato em relação às pessoas que já trabalham num regime que eu mencionei de bico, né, em que a pessoa fala, preciso de você para um serviço aqui, venha que eu te pago um valor que não vai estar contabilizado, não vai estar anotado em nada e não vai gerar repercussão previdenciária ou em fundo de garantia. Então, acaba favorecendo, esse é o argumento, que o contrato intermitente favorece a formalização de uma categoria de pessoas que trabalham, mas que hoje, ou antes dessa previsão, não teriam uma previsão ali de formalização. E o recebimento no final, no dia 10, como as empresas fazem, vem um olerite, tudo, não é recebido por trabalho, ou isso pode ser combinado? Não, a princípio, é feito o cálculo, o pagamento ele tem que ter, como a lei prevê, a maior periodicidade possível é mensal. Não é? Então, se for assim estabelecido, é feita uma previsão em tempo menor, né? Mas se for assim estabelecido, se for mensal, aí calcula-se os dias, vai ser gerado vai ser lançado em folha de pagamento, a formalidade é a mesma. A questão o cálculo é por dia, por hora trabalhada. Muito bem. Gente, estou conversando aqui no nosso programa com o doutor Aloysio Costa Júnior, especialista em Direito do Trabalho, sócio do escritório Ambiel Advogados. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, na sequência a gente retoma aqui a nossa entrevista. Meus amigos, já voltamos. Estamos apresentando Pan News Entrevista. Oferecimento Cortag, Colégio Crescer, Savenhago. Desenvolver produtos que facilitem a vida do profissional da construção e ofereçam os melhores resultados é o que move o dia a dia da Cortag. A marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos produz soluções inovadoras com tecnologia de ponta e amplia seu portfólio com novidades a cada mês para todas as etapas da sua obra. Saiba mais em nossas redes sociais. Siga @Cortag Brasil.
Você busca uma educação de qualidade? Então venha para um dos melhores colégios de Campinas, o Colégio Crescer. Com metodologias ativas, estimulamos habilidades como inteligência emocional, liderança e criatividade, aulas de robótica, inglês avançado e ensino de qualidade do infantil ao médio. Temos transporte próprio para Campinas e região. Ligue 3269-3279. 3269-3279. Crescer 30 anos. Feito para quem sonha alto. Save Mania! Cola comigo, vamos completar, que essa coleção tá mesmo de arrasar. Quanto mais selos, mais descontos para completar essa coleção cheia de estilo. E ainda tem muito preço baixo te esperando na loja toda. Save Mania Savenhago vem colecionar e economizar pra valer. Atenção, proprietários de áreas urbanas da região metropolitana de Campinas. A Vecom Empreendimentos busca novas áreas de terrenos para incorporações e parcelamento do solo. Se você é proprietário e se interessou por essa notícia, envie uma mensagem para 19 99845 3291 e cadastre seu imóvel. Vecom, há mais de 26 anos urbanizando e transformando sonhos em realidade. Voltamos a apresentar Pan News Entrevista com Alberto César. Muito bem, estamos de volta com o programa. Estou conversando com o Dr. Aloysio Costa Júnior, especialista em Direito do Trabalho. Estamos falando do trabalho intermitente. Doutor Aloysio, quem está trabalhando dentro deste regime de trabalho intermitente, se for dispensado, tem direito aí ao seguro-desemprego? Tem direito ao seguro-desemprego, desde que preenchidos os requisitos. A lei prevê lá um tempo mínimo de trabalho. O cálculo também é feito com base nos salários que foram recebidos nos últimos meses, mas a legislação inclui essas pessoas também. Tá, entendi. E nós temos hoje no Brasil muita gente trabalhando nesse regime? Olha, Alberto, a gente tem, na prática, a gente não vê tanto. São alguns setores que acabam sendo utilizando mais esse tipo de contrato. A gente vê, por exemplo, o setor de eventos, né, bares e restaurantes, em que o movimento ele depende do dia, etc. Nesses setores a gente vê com mais frequência. Agora, quem tem uma demanda frequente de trabalho, dificilmente lança a mão desse tipo de coisa, porque, como eu disse, tem uma formalização, você tem que ter uma convocação com um período, com uma certa antecedência. Na prática, pode se demonstrar, esse tipo de contrato pode ser difícil de manejar, dependendo da quantidade de pessoas. Né? Então, acaba sendo mais focado. Mas os números têm aumentado ao longo do tempo. As pessoas, embora seja uma alteração de 2017, criou-se essa insegurança que a gente mencionou, discussão judicial sobre a constitucionalidade. A tendência é que isso passe a ser visto com bons olhos e cada vez mais e seja mais utilizado. Tá. E outra coisa, doutor Aloysio, há uma tendência a se ganhar mais por dia em relação ao salário mensal? Por exemplo, se o salário para aquela função for de 3 mil, vamos botar grosso modo aqui, que daria R$100 por dia no mês, 30 dias. Quem esporadicamente, dessa maneira intermitente, ele receberia mais do que R$100 por dia? Isso é uma tendência, não? Olha, aí vai de cada um. A princípio, né, o que a lei prevê é que o salário ele respeite, eu mencionei inicialmente, né, o respeito ao salário mínimo, mas essa é uma das necessidades, uma das exigências. A outra ele não pode ser menor do que aquele devido aos demais empregados que exercem a mesma função. Então a tendência é de equiparação. Também não me parece, pelo menos na prática, a gente não vê o empregador pagando mais, um salário hora maior do que aquele que já é pago para os empregadores comuns ali da mesma função. Entendi. E não tem hora extra, ou tem também? Em tese, sim. Mas nós estamos falando, né, para ter hora extra, teria que ter uma jornada de mais de 44 horas semanais.
Pensar nisso numa lógica de contrato intermitente É difícil, né? Parece contraditório. É claro, pode acontecer, mas é aquele tipo de coisa que se o empregador fala, poxa, mas eu tenho que ficar convocando a pessoa para trabalhar num regime que é praticamente de um empregado normal. Então, isso tende a levar a contratação da pessoa como um empregado que não é intermitente. Tá. Não é? A gente também vê, eu confesso que eu nunca vi isso na prática de alguém que exerceu uma jornada tão grande. Tá, Pode acontecer, em tese pode. Em tese a pessoa tem direito a hora extra se extrapolar a jornada, o limite de jornada, mas não é o que se vê. E é um trabalho intermitente, não de emergência, né? Porque ele tem que ser avisado com 3 dias de antecedência de que será utilizado, né? Pelo menos 3 dias de antecedência. Então, de fato, é uma coisa que claro, na prática, de novo, se o empregador chama com menos dias de antecedência e o empregado aceita... Tá, tudo bem. Né? Tudo é acordo, né? Tudo é acordo, não é? Tá. A questão como tem essa formalidade, para que depois não se alegue descumprimento do contrato, justa causa. Sei. Mas você chamou com menos antecedência tempo, do que deveria. Então, Ah. para garantir o cumprimento, para garantir que cada um saiba o que tem que fazer, a formalidade tem que ser respeitada. Agora, você mencionou uma emergência. Olha, eu tive uma emergência, eu vou precisar de você amanhã. Tá. O empregado aceita e é um contrato intermitente, também não é o tipo de coisa que alguém reclamaria porque aceitou um trabalho porque foi convocado por menos tempo, enfim, com menos antecedência. Tá. Uma coisa aqui que me veio aqui como curiosidade. Por exemplo, 2 empresas do mesmo ramo, concorrentes, existe algum dispositivo no contrato de que o funcionário intermitente não pode trabalhar numa empresa concorrente ou coisa do gênero? Olha, Alberto, o que a gente pode dizer é o seguinte: geralmente esse tipo de previsão, ela não é observada, né? Não é observada. Tá. A lei estabelece a possibilidade de rescisão por justa causa em 2 hipóteses que podem ser aplicadas em situações assim. Uma é a violação do segredo da empresa. Aham. A pessoa tem conhecimento de algum segredo industrial, alguma propriedade intelectual, enfim, alguma coisa que diz respeito ali à função. Mas, geralmente, o trabalhador que tem um contrato intermitente é, por natureza, alguém que não teria, em tese, acesso a esse tipo de informação. Sim. Mas pode ser que venha a ter, e se isso for violado de alguma forma, ele pode ser mandado embora por justa causa, independentemente de previsão no contrato, porque a lei assim autoriza, a CLT assim autoriza. Tá. Outra coisa, outra hipótese é a prática de ato de concorrência à empresa para a qual trabalha, ou que seja prejudicial ao serviço que ele presta ali. Necessariamente, trabalhar para o concorrente é um ato de concorrência? É uma questão que os tribunais não... é caso a caso, é difícil estabelecer uma regra aqui. O contrato pode ser rescindido por justa causa se o empregado praticar um ato de concorrência. Então, em tese, o empregador pode falar, olha, vou te mandar embora por justa causa porque você está trabalhando para um concorrente. Mas isso pode ser questionado na justiça e aí vai depender do caso. De fato, aquilo caracterizava um prejuízo a outra empresa ou pela função que ele exercia. Talvez isso, mesmo que seja para um concorrente, isso não prejudica uma e favorece a outra. Enfim, algo que é casuístico mesmo. Tá. Para finalizar, assunto encerrado. O Supremo Tribunal Federal determinou a constitucionalidade desse expediente. Está tudo dentro da Constituição e resolvido, né, doutor? Isso. Era uma discussão que vinha sendo tida em vários processos individuais, não só nessas demandas coletivas. Então, isso é uma decisão que vincula os outros juízes e os outros tribunais. Então, nos processos em que existia discussão sobre se o contrato intermitente é ou não constitucional, é causa decidida, é constitucional. O que não significa que
eventuais irregularidades na formalização e no cumprimento desses contratos no dia a dia, né, individualmente, não possam ser discutidos. Porque já me perguntaram algumas vezes, então quer dizer que não tem mais discussão a respeito de contrato intermitente, então é legal, então pode. Sim, pode, em tese, mas isso não significa que o empregado que tenha sido prejudicado por algum descumprimento da legislação ou por alguma irregularidade não possa questionar. É só a questão de se a Constituição permite ou não aquilo, e o Supremo entendeu que sim, permite. Então essa causa está decidida. Muito bem. Doutor Aloysio Costa Júnior, muito obrigado pela entrevista. Foi muito legal, viu, doutor? Agradeço, foi ótimo falar sobre esse assunto. Importante esclarecer aí o que pode aparecer de dúvidas, né? Agradeço a oportunidade, um abraço a todos. Gente, conversei aqui com o doutor Aloysio Costa Júnior, especialista em Direito do Trabalho, sócio do escritório Ambiel Advogados. Quero agradecer também aqui a assessoria da Elisângela Andrade, da M2 Comunicação Jurídica.